Aí tem umas regras aqui da licença prévia, depois vocês dêem uma olhada, tá, gente? Eu estou passando aqui nos principais pontos. Ah, ela pode ser parcelada? Qual é a duração da licença prévia? 3 meses a cada 5 anos. Pode ser parcelado? Pode. Em 1 mês, 2 meses? Pode. Agora, eu tirei 1 mês hoje. Aí eu vou ter que esperar 1 ano para eu fazer a outra parcela, entendeu? Para eu gozar, né, assim, a outra parcela. Mas tem que esperar 1 ano. Então, bom, já 3 meses logo, acabou ali e tal. Agora, se quiser parcelar, pode. Aí depois dá uma lida lá, dá uma articulada, porque isso aqui é leitura mesmo, é decoreba, tá? Não adianta... Costuma cair prova, gente? Pô, isso cai pra caramba. Cai pra caramba. Cai. Prazo. Eles adoram prazo, né? Essa diferença entre... Isso aqui cai em prova direto. A diferença entre a licença para tratamento de saúde e a licença para tratamento de saúde em pessoa da família. Por quê? Porque uma é diferente da outra. Ambas 24 meses. Mas para tratar a própria saúde, eu recebo integralmente, sempre. Para tratamento de saúde de outra pessoa. 12 meses. Aí já é 12 meses integrais e outros 12 meses, 2/3. Então, essas coisinhas que a banca gosta, porque isso aí o aluno na hora não lembra de prazo, de porcaria. O cara vai lembrar de 2/3 de nada? Aí cai a casa. Eles costumam embolar para poder dificultar, né? Exatamente. Também ver, né, se realmente o candidato é preparado ou não, né? Olha só, e aqui tem uma outra coisa também que é interessante, que fala do adicional por tempo de serviço, o triênio. O que é adicional por tempo de serviço? No estado, triênio. Alguns municípios têm anuênio, outros têm quinquênio, né? Aí vai depender do ente aí. O do estado, do estatuto estadual, é triênio. Só que quem tem triênio, tem triênio. Quem não tem, não existe mais triênio para os novos servidores, não vão ter mais triênio. Aí quebra. Isso aí. Aí quebra. Na Justiça Federal, no âmbito federal já não tem mais triênio nem licença prévia. Tá? O 8.112 não traz mais licença prévia. Tá? A tendência é que esses direitos eles vão sufocando devagarinho, né? Eles vão sufocando devagar. Eles não colocam tudo no pacote só que aí da greve, não sei o quê. Eles vão tirando os direitos aos poucos. Daqui a pouco tira a licença. Vamos acabar com isso aqui. Agora vamos tirar esse. É assim que eles fazem. Tá? Esse é o modus operandi da administração pública. Tá bom? Aí agora nós vamos lá para a parte de penalidades, tá? Que é uma parte muito importante, cai demais. Aqui tem ajuda de custo, essas coisas aqui, você dê uma lida depois. Bom? Mas a parte de penalidade é muito importante. Estou chegando nela aqui. A aposentadoria, lembrando que se tiver alguma coisa de 70 aí, vocês vão lembrar que a aposentadoria compulsória agora é com 75, tá? Além das licenças, nós temos as concessões. Isso é importante. Toma cuidado para não confundir licença com concessão. Por exemplo, a casamento. A galera fala o quê? Licença para casamento. Não existe licença para casamento. Para casamento, não é licença. É uma concessão. É diferente. Professor, mesma porcaria. Bota isso na prova. Na prova fala assim, isso é licença. Concessões. Então nós vamos trabalhar isso aí. Porque lá vai vir assim, são licenças previstas no decreto 2479, no regulamento. Aí vai vir assim, licença para casamento pelo prazo de 8 dias. Aí o cara bota aquilo certo. Tranquilo? Para casamento e para falecimento, que ela falou ali, que a gente chama de licença gala e licença nojo. A gente chama assim. A doutrina batizou de licença gala e licença nojo. Licença gala, claro, para casamento. E licença nojo para falecimento, tá? Para óbito. Mas na verdade não são licenças propriamente ditas pelo estatuto.
Você vai trabalhar que são concessões. Concessões. E aí? Casou, 8 dias. Morreu alguém. Vamos ver o prazo aqui? Licença casamento. Sem prejuízo dos vencimentos, direitos e vantagens, o funcionário poderá faltar ao serviço, tá vendo? Não é uma licença, ele pode faltar por até 8 dias, por motivo de casamento ou falecimento do cônjuge, companheiro ou companheira, pais, filhos ou irmãos. Aqui não fala em segundo grau, aqui fala em quem? Especificamente, né? Como... Aqui fala no... aqui a gente pode trabalhar o CAD, né? Companheiro... Não, só fala pai. Então, o companheiro é o marido, pai, filho e irmão. Tá bom? Marido, mulher, pai, filho e irmão. Grava assim: marido, mulher, pai, filho e irmão. Quem morreu? Marido, mulher, pai ou irmão. Ou filho, né? Pai ou irmão ou filho. Tá bom? Então, são esses bem diretos mesmo aí. Sobrinho, neto, avô, não fala. Aqui não fala avô, fala? Não fala. Falecimento do cônjuge, companheiro ou companheira, pai, filho ou irmão. Deixa eu dar uma olhada fazer aquele mesmo exercício. Olhar no 220. Depois a gente dá uma olhada no 220, mas... Eu não vou entrar em penalidade agora não, você vai falar sobre concessão. Não, vamos falar dessas duas concessões aqui, vamos botar isso aqui. Quem está no probatório também se aplica? No estágio probatório? Sim. Essa aqui, essa concessão, ela também se aplica no estágio probatório, deixa eu ver se eu acho o artigo para você. Mas eu lembro que a menina lá estava até no estágio probatório, ela casou e teve direito a essa concessão, sim. Boa pergunta. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa concessão aí. Penalidade vai falar depois. Isso, penalidade depois. É grande penalidade? É um pouco. Vamos lá? Coloque assim, ó. Concessões, né? Coloque assim, concessões. Coloque assim. 8 dias para casamento ou falecimento. Casamento ou falecimento. Do cônjuge, companheiro ou companheira, cônjuge, companheiro, pai, filho e irmão. Companheiro, cônjuge, companheiro, pai, filho ou irmão. 8 dias para casamento. 8 dias para casamento. E para falecimento. Do cônjuge, companheiro, pai, filho ou irmão. Para companheiro tem que ser 2 anos de coabitação, tá? No companheiro você coloca assim, 2 anos de coabitação. Esse prazo aí é um prazo muito bom. Beleza? Penalidade. Vamos lá. Esse aqui é muito importante. Penalidades. Hoje a gente consegue fazer um apanhado geral. Né? Penalidade. Número 1. Número 1. Advertência. 2. Repreensão. Segura, professor. Está muito rápido. Advertência. Repreensão. Repreensão.
3, suspensão. 4, multa. 5. Qual foi aí que eu botei? Advertência, repreensão, suspensão, Multa, multa, destituição de função. Próximo, destituição de função. destituição de função. Isso. Número 6, agora. É, 6. Demissão. Cassação da aposentadoria ou cassação da disponibilidade. Uma coisa só? Pode botar junto. Cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Aposentadoria ou Disponibilidade. disponibilidade. Beleza? O que é essa cassação de aposentadoria e disponibilidade? É essa aí que eu acho que aí tá tranquilo para entender, né? Advertência, repreensão, tá? A gente só vai colocar uma coisinha aí ou outra, mas dá para botar até na frente. Advertência e repreensão. Aí vem a suspensão. Multa. Tranquilo. Suspensão, o cara vai ficar suspenso, não vai trabalhar e não vai receber, claro, obviamente. Mas a gente vai traçar algumas coisas, por quanto, qual o prazo, né? Mas todo mundo entende o que é uma advertência. Advertência é desculpa a expressão, um esporro, né? Um esporro, uma advertência. Você está sendo advertido aqui. Você fez isso, uma advertência. Essa advertência pode ser até verbal. Normalmente ela é verbal, tá? A advertência é verbal. Aí vem qual é a outra? Repreensão. A repreensão já é por escrito. Então ela vai nessa ordem de gradação, tá vendo? Advertência para frações leves, aí depois vem a repreensão. Aí depois já vem o quê? Suspensão e multa. Suspensão e multa, aí já é mais barra pesada. Aí depois vem a destituição de função, que é similar a quê? A uma demissão. Só que como o cara não ocupa um cargo, aí a gente não fala em demissão, porque demissão é do cargo. Como ele ocupa uma função, a gente fala em destituição de função. Beleza. Aí depois tem a demissão e depois temos a cassação de aposentadoria, aqui está jubilação e disponibilidade. Então, jubilação é cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Quando é que ocorre a cassação da disponibilidade? O que é disponibilidade? É quando não tem cargo para o cara, lembra? Não tem cargo, houve uma desnecessidade, a Constituição Federal diz que quando o cargo foi extinto ou houver a sua desnecessidade, esse funcionário poderá ser aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade. Esse cara foi colocado em disponibilidade, aí ele virou um vagabundo, ele não quer voltar a trabalhar. Ele foi convocado, ocorreu o aproveitamento. O que é o aproveitamento? Que instituto jurídico é esse, o aproveitamento? É o retorno do servidor que foi colocado em disponibilidade. Aí ele não quer voltar. Tem um prazo para ele voltar e ele falou, não vou voltar, porque eu não estou bem assim, disponibilidade, estou ganhando assim, proporcional, porque o cara ganha proporcional ao tempo de contribuição. Mas ele não, ele prefere ganhar proporcional, ele quer ficar em disponibilidade. Mas ele já foi aproveitado, ele precisa entrar em exercício. Ele não entrou em exercício, não quer entrar em exercício. Vai ser cassada a sua disponibilidade. Entenderam a cassação de disponibilidade? É isso? Acontece o quê? Perdeu a função. Perdeu, cara. Ué, cassação da disponibilidade. Se ele tivesse em exercício, ele poderia ser demitido. O funcionário que não vai ao serviço, 30 dias consecutivos, depois vamos dar uma olhada aí, 30 dias consecutivos ou 60 dias alternados no prazo de 12 meses.
demissão para esse cara. Porque ele estava em exercício. Se ele começou a faltar, demissão. Só que o cara estava em disponibilidade. E ele foi aproveitado. E ele nunca voltou a trabalhar. Aí vai ser caçada a sua disponibilidade. Aí ele perde. Ele perde o seu carro. Tranquilo? E o que é a cassação da aposentadoria? O que é a cassação da aposentadoria? É aquele caso que você falou da invalidez, que mesmo comprovaram que não teve invalidez. Aquilo não é pena. Aqui eu estou falando de penalidade. Aquele cara que retorna, ele não está sendo penalizado. Aquele cara que retorna, conforme a Daiane falou, existem, por exemplo, você foi por invalidez, né? De tempos em tempos ele vai lá fazer a perícia médica, oficial, e caramba, não tem mais aquela circunstância, aquela doença aqui, acabou, você está bem, você pode voltar a trabalhar. Ah, vai caçar sua aposentadoria? Não. Aí vai ocorrer o quê? A sua reversão. Lembra da reversão? Reversão é o retorno do servidor a aposentado. Cassação da aposentadoria. Ah, é o retorno do servidor aposentado. Não. A cassação da aposentadoria é porque esse malandro, ele está aposentado. Mas enquanto ele estava no serviço público, ele fez alguma cagada. Ele fez alguma cagada enquanto estava no serviço público. Só que ele se aposentou. Aí ele fala, pô, agora eu me aposentei, estou livre daquela propina que eu peguei lá no Detran. Médio no Detran era a maior charcadora. Não sabia que tinha uma gravação guardada. Não sabia que tinha uma câmera gravando ele. Não sabia que Caio, Tício, Cádimo, corregedores do Detran estavam dentro de um veículo com vidro escuro, filmando tudo. E Médio só colocando dinheiro dentro do jaleco. Aqueles dois bolsos que tem no jaleco, bem grandes, ele achou que o Detran fez aqui para ele guardar dinheiro. O cara tem que encher isso aqui de dinheiro. Aí ele, 50, galo, que eles têm uma linguagem, né? Galo. Aí ele só quer colocar dinheiro ali. Não aguento mais, vou me aposentar. Aí está aposentado, 6 meses aposentado. Só que instaurou-se uma sindicância. Essa sindicância, ela evoluiu para um PAD, processo administrativo disciplinar. Após o trânsito em julgado desse processo, teve direito à ampla defesa contraditória, incontestavelmente foi provado que Médio praticava o crime de corrupção passiva. Cara, pena de 2 a 12 anos. E ele era muito mais, era todo dia ele pegava dinheiro. Caramba, então foram vários crimes. Como percebeu-se que ele praticava várias corrupções passivas, todo dia. Nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modus operandi, caramba. Então a gente está falando do crime continuado. Lembra do crime continuado? O crime continuado é aquele que ele pratica vários crimes, mas parece que um é um pedaço do outro. Era isso que ele fazia. Então, ele ali vai ter uma pena de 2 a 12 anos que pode até ser exasperada, pode ser aumentada. Ele pode pegar até 12 mais alguma coisa. Digamos que ele pegou 10. O juiz bateu leve. 10 anos de cadeia, de reclusão. O que nós vamos fazer? Cassação da aposentadoria. Não estou aposentado, agora estou seguro. Nunca mais eu tiro esse dinheiro. Cuidado, porque se você praticou um crime enquanto estava em exercício, ele estava em exercício, não foi errado? Quando ele praticou o crime, então nós vamos retroagir. Na data em que você era funcionário, quando você estava em exercício, você era um bandido. Você não que dá azar. Tem a anulação da aposentadoria dele. É a anulação da aposentadoria que nós chamamos de cassação da aposentadoria. É uma penalidade. E esse dinheiro que ele recebeu como aposentado, ele teria que ressarcir? Boa pergunta, vamos dar uma olhada aqui no estatuto. Trabalhando, por mais que ele cometeu o crime, ele estava indo trabalhar. Ele era aposentado. Sim, é uma boa pergunta, mas eu não lembro do estatuto falar nesse sentido, não. Ele tem que devolver, ressarcir o erário, né, que você fala. Você deu uma aula parecida, mas foi uma situação do cara do INSS, que ele burlou como funcionário público e depois descobriu que ele lesou muita gente. Aí você falou alguma coisa parecida, devolveu o erário, assim.
bloqueou os bens. Ah, deve ter sido o Fábio. Fábio que trabalhou em probidade administrativa com vocês aqui. Alguma coisa assim. Bloqueio os bens, assim vai. Aí, é na lei de improbidade, porque a lei de improbidade tem várias formas de você praticar improbidade administrativa. Ou com prejuízo ao erário, ou o Fábio já falou alguma coisa disso com vocês? Ou quando ele vai contra algum dos princípios, né, da administração pública, ou quando tem um enriquecimento ilícito. Então existem várias situações ali em que o indivíduo pode praticar improbidade. E aí ele pode precisar, pode ser que tenha uma situação que ele tenha que ressarcir o erário, tem essas coisas todas. Tá bom? Mas todo mundo entendeu o que é a cassação da aposentadoria? Essa cassação ela é definitiva ou em algum dado momento ele retorna a receber essa aposentadoria? Cumpriu ali, tinha que cumprir, ele retorna? Não retorna não, ele foi cassado da aposentadoria. Aqui é uma cassação. Ele para de receber e também não volta. Se ele tivesse exercício, bota o vínculo dele com o Estado. acaba o vínculo com a administração. Se ele tivesse exercício, você tem que pensar assim, ó. Se esse médico estivesse em exercício e ele sofresse uma punição, como nesse caso da corrupção passiva, se ele fosse condenado por esse crime, o que aconteceria com ele? Seria demitido. Demitido. Só que não tem como você demitir um aposentado. Aí eles criaram um código para isso. O que é a cassação da aposentadoria? É a demissão do aposentado, podemos falar assim. Todo mundo comigo? Uhum. Isso aí é a cassação da aposentadoria. Ele tem que cumprir esse tempo depois para se aposentar de novo ou não pode se aposentar mais? Então, nunca mais ele vai, ele que se dane. Tem que ficar Mas ele tem que- trabalhando antes também. Agora ele pode fazer um outro concurso público, se ele tiver idade. Se ele não tiver, ele vai ter que viver do Loas, sei lá, alguma coisa, porque também pode morrer de fome. Embora seja um vagabundo, Mas ele tem como conversar. se ele tiver idade para trabalhar, ele vai trabalhar. Se ele não tiver, de repente ele tem uma CLT, né? Porque tem gente que paga também de alguma forma, não sei o que vai acontecer com ele. Agora, dos cofres públicos, ele não vai receber mais nada, ao menos como aposentadoria não. Tá bom? De repente um DPC LOA, né? Aí o pessoal do Previdenciário se inventa nessa história. Alguma coisa desse gênero aí, alguma situação do serviço social lá, da assistência social, tá bom? Mas a aposentadoria pela Previdência, a nossa Previdência é a Previdência, tem o regime de Previdência Social, o RPPS e tem o regime de Previdência Própria, que é o nosso, tá? O do servidor é o regime de Previdência Própria, tá bom? No caso teve até um escândalo agora aí, né? Que a Polícia Federal prendeu no Rio Previdência, aí teve um escândalo no Rio Previdência. O Rio Previdência é a previdência privada dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, tá? E os servidores do Estado do Rio de Janeiro, por 15 anos eu estive vinculado a qual regime de previdência? Ao regime próprio, não o RGPS, o RPPS, né? Existe o regime próprio de previdência social e existe o regime geral de previdência social. Qual é o regime geral? É o RGPS, que eles chamam, é o INSS. Fui aposentado pelo INSS. Porque você estava vinculado ao regime geral de previdência social. Os servidores públicos, eles estão vinculados ao regime próprio de previdência social. E que regime próprio é esse? No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência. E teve um escândalo no Rio Previdência agora recentemente, acho que o vice-presidente estava até, o presidente ia ser preso, ou teve busca e apreensão, porque eles estavam investindo no Banco Master. O Banco Master quebrando, o Banco Master é uma fraude, e o nosso dinheirinho do aposentado indo para o Banco Master. Vorcaram para o grandão. Não foi só ele não, teve outros. Teve outros aí, então teve várias situações. Aí você tem que delinear bem isso aí, tá? Rio Previdência é o nosso regime. Tá bom? Então, Isso implica o quê? Oi? Isso traz prejuízo para quem é contribuinte do Com certeza, nosso dinheiro. O dinheiro do fundo vai embora. É o dinheiro do fundo para pagar os aposentados. Aí faz igual correio, pô. Aumenta a margem de desconto, de doação, do recolhimento, né? Aí vamos lá. Deixa eu ver se vai dar alguma informação. Então todo mundo já entendeu todas as penalidades aí? Beleza, agora vamos uma a uma. Olha só. Lá na pena de advertência, você coloca assim, ó. Aplicada verbalmente. Em casos de negligência.
Aí, rapaz. Acelerado. Isso aqui cai demais, tá? Eu me empolgo quando eu chego nesse ponto da matéria. Porque isso aqui cai muito. Parece que eles gostam de saber. Eles gostam de servidor, sabe assim, ó. Se você cometeu uma infração, você está ferrado. Eles gostam de fazer na conversar academia, pô. Hã? verbalmente. Então usou o quê? Em casos de. Usou o quê? Você usou o quê hoje? Nada, hoje eu tô limpo. Vamos lá. Aplicado é a mesma coisa. Em casos de negligência. Tomou aquele suquinho. Ah, tomei um suquinho, Rafa. Hã? Tomei um suquinho. Não foi, Energéticozinho. não foi maracujá. Não, suquinho. Aquele suquinho que vem com. Caso de quê? Negligência, caso de negligência. Aquele suquinho que dá coceira, que vem com beta-alanina. Nada tomou, terminou, vamos pedir. Esse aí foi aula, né? Esse foi pré-aula. É. Botou com Red Bull, Não, mas eu rendo muito mais à tarde, pra noite, assim. Agora, se deixar, eu vou até meia-noite estudando. Agora, de manhã, ela sabe, quando eu acordo de manhã. Pô, parece que eu tô assistindo uma câmera lenta, cara. Até pra beber café, não, eu beber café. É. Pô, vou tomar um banho, mas dá uma preguiça mental, caramba. Tomar banho, tirar a roupa. É assim, de manhã é terrível, mas aí depois que pega, vai embora. Agora ninguém me segura mais, não. Vamos lá. Mas então, quando que tem a pena de advertência? Em caso de negligência. No caso de negligência, tem que lembrar disso aí, porque é isso que é ó. Não no caso de imprudência. Ah, ele foi imprudente. A banca, parece que a banca sabe que o aluno vai dar mole, né? Ele vai escorregar. Aí ele coloca lá, em casos de imprudência. Não, em casos de negligência. Ele é negligente, ele sabe que tem que fazer alguma coisa, ele é preguiçoso. O negligente é um preguiçoso. Ele sabe que tem que trocar o pneu da viatura. Ele é o motorista da viatura que carrega, da ambulância que carrega os pacientes. Ele sabe que tem que trocar, ele sabe que é ele que é responsável por levar aquele veículo e trocar. Mas ele é um negligente. O simples fato dele não trocar aquilo ali, dele ser negligente, advertência. E é de forma? Vamos lá. Agora o próximo, repreensão. Repreensão. Aí você coloca assim, essa já não é verbal. Por escrito. A repreensão é por escrito. O período dele viu o pneu que ele não trocou, falou para ele levar para trocar, ele não levou para trocar. Exatamente. Isso aí. Em caso de desobediência, muito bem colocado. Por escrito, agora você bota assim, ó, em caso de desobediência. Ou reincidente em advertência. Quando que ele vai receber a advertência? Quando ele for negligente. Gente, E se ele for negligente 2 vezes? é reincidente. Reincidente na advertência, repreensão dele. Emily, vá se automotivando. Suspensão. Na próxima é suspensão? Coloque assim: dolo ou má fé. Dolo ou má fé. Advertência, olha que interessante. Olha como que o direito penal se conecta com isso aqui. Advertência ou repreensão pode ser com culpa. Pode ou não pode? Vai ser negligência. Olha que interessante. Negligência e prudência. Então, veja bem, se na sua prova vier assim, ó, a pena de advertência ou repreensão pode ser aplicada ao agente público, ainda que a sua conduta seja culposa. Pode ou não pode? Pode. Perfeita questão. A maioria dos alunos vão errar. Porque eles não vão lembrar de culpa, de dolo, nada disso. Conduta culposa. Negligência é uma conduta culposa. É uma inobservância do dever de cuidado. Ele inobservou o dever de cuidado, com negligência. Tranquilo?
E aí, nessa conduta culposa, então o agente público ele pode ser punido, Igor, com dolo ou com culpa. Beleza? Não somente uma conduta dolosa. Agora, certo é que a pena de suspensão, foi essa que nós colocamos por último, ela só pode ser aplicada quando houver o quê? Dolo ou má fé. Dolo ou má fé. Legal? Oi? Má fé tem isso? Má fé tem. Má fé tem. Má fé. Eu acho que é isso. Depois você dá uma pesquisada. Com toda certeza que eu vou precisar. Eu lembrava que tinha, mas vamos lá. Junto, pode ser separado. O que vocês botaram aí na suspensão? Dolo ou má fé. Dolo ou má fé. Isso. Depois vocês dêem uma lida aqui, tem mais algumas coisas aqui. Mas... outra que é importante. Falta grave, dolo ou má fé, aí bota assim, vírgula, falta grave. Proibições, vírgula, proibições que não geram demissão, proibições que não geram demissão, Que não gere demissão, ou reincidente em repreensão, o reincidente em repreensão. Isso. Essas proibições, gente, tem lá. É proibido ao servidor, tem um rol, tá? Depois vocês dêem uma lida. É proibido ao servidor, aí tá lá. Se apresentar embriagado no serviço. Essa é uma proibição? É uma proibição. O cara não pode se apresentar embriagado. O cara não pode chegar doidão na repartição pública. Aí, essa proibição, ela pode gerar demissão ou não, aí vai depender. Se não for uma proibição que gere demissão, ela vai gerar o quê? Suspensão. Aí você vai colocar assim, ó, ponto, aí coloca assim, ó, no máximo por 180 dias. Esse prazo é importante. Qual é o prazo máximo da suspensão? 180 dias, 6 meses. Esse é o prazo máximo da suspensão. Se a pessoa assinar o livro preto pela segunda vez, ela já pode ser suspensa? Pode ser suspensa. Perigo isso aí. Já era. O povo lá que fica assinando assim, igual. Não, pode assinar não. Não vou assinar. Se recusa. Se recusa. Eu já me recusei. Vamos lá. Você produzindo provas contra O funcionário suspenso, ele fica recebendo? Não, você falou. Ele perde todas as suas vantagens. Tá? O funcionário foi suspenso, ele perde tudo. Não vai ficar recebendo nada. Agora tem uma situação aqui, ó. Mas não precisa anotar agora não. Vamos ler, depois eu resumo para vocês. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão, por iniciativa do chefe imediato, poderá ser convertida em multa, na base de 50% do dia do vencimento ou remuneração. Obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer no serviço durante um número de horas de trabalho normal. Então, olha só, que situação é essa aqui? Ó. A pena foi de suspensão, mas o chefe imediato pode transformar essa pena de suspensão em multa de 50% do valor do dia do cara lá. O cara ganharia, ele ganha por dia R$100. Ele ficaria suspenso, ele não ia receber nada e não ia trabalhar. Aí o chefe falou para ele assim, ó, cara, você está há 5 dias suspenso, você vai perder R$500. Mas se tu quiser, tu vem trabalhar normal, vai trabalhar todo dia normalmente e paga 250 de multa. Pode? Pode. Ele converteu a pena de suspensão em multa, no valor de 50% do dia. Vamos colocar isso aí? Coloca assim, ó. Coloca assim, Rafa. A pena de suspensão pode ser convertida em multa. Calma, rapaz. Embaixo tem multa também, não tem nada a ver, outra coisa já, né? É multa. Tudo é multa.
cara pode ser penalizado, vai falar assim, ó, pena de multa, mas ele pode tomar uma pena de suspensão. E o chefe imediato pode transformar essa pena de suspensão em converter em multa. Como que está aí a redação agora que você já me falou? Pode ser convertido em multa, suspensão. A pena de suspensão pode ser convertida em multa no valor de 50% do dia. É 50% do dia ou do total de coisa? 50% por dia de vencimento. 50% por dia de vencimento. Por dia. De vencimento. O dia do cara, o dia. Ele ganha 100 dia, é que ele coloca assim, ó, por dia, 50% por dia de vencimento. Pega o vencimento do cara, divide por 30, né? 30 dias, e aí vê, você ganha R$50 por dia, você ganha 100. 50%, agora você vai ganhar. No final do mês, o cara deveria ganhar R$1.000, ele vai ganhar R$500. Vamos colocar um exemplo, você tinha 30 dias aí de suspensão, né? Converteu em multa, vai dar isso, entendeu, Rafa? O esquema A é. pessoa tem que concordar ou coisa do chefe imediato que faz essa. É aqui ele fala assim, ó. Como que ele fala aqui, ó? O chefe imediato por conveniência. Né? Quando houver conveniência para o serviço. Então não é eu que concordo. Não é você que concorda. Porque quando Se for. ninguém vai botar no seu lugar, bota para Quando for conveniente para o serviço, a pena de suspensão, por iniciativa do chefe imediato, pode ser convertida em multa. É também não, vai ficar sem salário. Obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer no serviço durante o número de horas de trabalho normal. Você paga metade do dia, você cumpre o dia inteiro. Ainda olha pra cara do seu inimigo. Então aqui esse cara ele vai trabalhar e no final ele ganharia 2.000, ele vai ganhar 1.000 só, pode ser assim, entendeu? Ó, funcionário, esse mês você tá na bala, tá ferrado. Aí agora vem o 297 e fala assim, ó, destituição de função, lembra que a gente colocou a destituição de função como penalidade? Uhum. Aí ele coloca aqui, ó, destituição de função dá-se-á quando verificada a falta de exação no cumprimento do dever. O dispositivo neste artigo não impede a aplicação da pena quando destituído for também ocupante de cargo efetivo. Isso aqui é uma aberração jurídica, porque hoje, para ocupar a função de confiança, isso aqui é claramente da Constituição. Olha só, ele fala que se o servidor que está ocupando a função aqui também for ocupante de cargo efetivo, ele pode ser penalizado nos dois. Isso faz algum sentido? Não. Faz sentido. Olha só, qual é a situação? Hoje, o cara poderia não ser servidor. Não, por Se quê? o cara está exercendo a função de confiança, logo ele também é Servidor. mas por causa da Constituição de 88. Isso aqui foi feito antes de 88. Então ele faz essa ressalva. Antes, havia a possibilidade do cara ocupar uma função de confiança sem ser servidor. Mas hoje nós sabemos que a função de confiança é somente para o servidor. E ele diz que esse servidor ele pode ser punido com a destituição de função, mas pode sofrer também uma penalidade no cargo efetivo ali com servidor efetivo. Pode acontecer de dois. Né? É isso que ele está dizendo aqui no 297. Pena de demissão. Artigo, só para colocar que vocês coloquem assim do lado da demissão, vocês coloquem assim, ó. Ler artigo 298. De quê? Do 120 da ou 2479? 2479. Porque você vai. Só isso nada, você tem que ler aqui, tem fios à beça. É porque você vai ler em casa. Deu o artigo. Ler o artigo 298, porque esse aqui cai em prova dessa, é por isso que eu quero que eu. 298. Do decreto 2479. Então é para casa esse aqui, demissão. Esse aqui é a atividade para casa, né? Atividade para o lar. Mas vamos lá, deixa eu dar uma lida com vocês aqui. 298 para 2479. Olha só uma situação que tem aqui, ó. Prática de jogos proibidos. Qual é o jogo proibido aí? Jogo do bicho. É um cara jogando bicho. O cara está tudo certo.
Ah, vou jogar no terra, na quadra, no milhaço. Aí o cara fica felizão. Caramba, deu na cabeça, né? Deu na cabeça, não sei o quê. Deu jacaré, não sei o quê. Não sabe a furada que ele está entrando. Ele está... Ô Rafa, ele joga no bicho. Ele gosta de jogar tigrinho. Jogos proibidos. Tigrinho tá proibido? Não. Tigrinho tá liberado. O tigrinho pode. Jogo do bicho que não pode, porque jogo do bicho é uma contravenção penal. E é um jogo proibido. Aí o cara joga no bicho. Mas pra ele, não tá nem aí. Aqui está escrito. Jogos proibidos, pena de demissão. São jogos proibidos. Então você pega esse aí. Mais um. Incontinência pública ou escandalosa. Isso aqui é antigo, tá, gente? Incontinência pública ou escandalosa. Quer dizer, o cara vive dando vexame na rua. O cara é um barraqueiro, né? Ele é barraqueiro, ele gosta de gritar, ele está lá no serviço público atendendo as pessoas, parece um jumento, né? Não sabe atender as pessoas, não tem educação. Ele é escandaloso. Então, ele pode incorrer aqui na pena de demissão. Embriaguez, falei desse aqui, ó. Embriaguez habitual ou... Olha só. Embriaguez habitual ou... Não é E, não. Não é E, não. É ou em serviço. Embriaguez habitual. O cara não pode beber direto, não. Aqui, pela das coisas, esse aqui é fora de serviço, olha só. Embriaguez habitual ou a embriaguez em serviço. Não precisa ser nem habitual. Eu trabalhei com um colega, cara, eu não vou falar o nome dele, já era um senhor, já está aposentado, não pode ocorrer a cassação da aposentadoria do homem. É um jogo de Copa do Mundo, fui buscar em casa, na lei seca. A gente ia fazer lei seca. Aí o jogo, ele falou, me vem aqui mais cedo aqui, que a gente tem que assistir o jogo. Falei, tudo bem. Peguei a viaturazinha, uma Fiat Uno na época, do viatura, fui buscar o colega. Chegou o colega comigo. Tava doidão. Ainda abriu ainda a janela da Fiat Uno e veio mexer com as garotas na rua. Ah, meu Deus. Coroa de quase 80 anos. Tava já na beira de aposentar. Aí, quer dizer, aí começamos a operação lei seca. Estávamos na lei seca, além de já ter praticado esse vexame, estava mexendo com as meninas. Ele foi falar com o usuário. O usuário tinha recusado o teste de ano, porque tinha bebido. O usuário, por sua vez, foi reclamar com o policial. Porra, aquele funcionário do Detran que me atendeu, ele está com bafo de cachaça. O policial foi falar que o próprio funcionário estava embriagado. Quer dizer, sujeito à pena de demissão. Embriaguez habitual ou em serviço. Não pode ter embriaguez habitual, pode tomar de vez em quando, tá? Habitual não pode, segundo a 2479. E isso pode cair numa prova e você achar isso é absurdo. Talvez hoje seja absurdo, mas o decreto é de 79 e o decreto-lei de 75. Onde estávamos aqui? Ditadura. Aqui não era brincadeira, não. Aqui tinha um crime de vadiagem. Aqui tinha um crime de vadiagem. É escândalo na rua, né? Estava aqui. Vadiagem, vagabundo, ou vadio. O cara já chegava com uma madeira desse tamanho. Tá fazendo o que na rua? Tem 3, 4 caras ali, 3, 4 caras reunidos, comunista. Documento. Crime de vadiagem. Vadiagem. Os antigos falam que nessa... Na verdade é contravenção penal, né? Está lá na contravenção penal, nem crime, né? É uma infração penal. Eles tinham que andar com a carteira de trabalho para na lei de contravenções penais está previsto lá. Vadiagem. Mendicância. Que história é essa? Ficar pedindo dinheiro na rua? Mendicância. Contravenção penal. Mendicância. Tá? Uma infração penal aí. Não chegou a ser crime, né? Mas uma contravenção penal. Ainda está lá na lei de contravenções penais essa figura penal. Mendicância. Não existia isso aí. Até certo ponto era até legal, mas não estou aqui dizendo que a ditadura era boa, não, tá? Pelo amor de Deus, talvez você não tinha direito a se expressar. Não concordo com esse governo, madeira dele. Não concordo com esse governo, madeira. Então, assim, não estou falando que era bom, não. Mas eu estou dizendo que existia essas situações e você precisa ler isso aqui à luz do seu tempo. Qual é o tempo? 79, 75 ali, só tinha gente boa nessa época. Tá
bom? Legal? Tranquilo? Ofensa física em serviço. Ó, ofensa física em serviço. Salvo legítima defesa. Olha que legal. Olha o direito penal aqui. Ofensa física, aqui fala, contra funcionário particular, ou contra o próprio colega de trabalho, ou contra o particular. Deu um soco no colega de trabalho. Mas foi legítima defesa. Então tá tudo certo. Beleza? Tranquilo? Se foi legítima defesa, não tem problema. Abandono de cargo, isso é importante. Lembra que eu falei para vocês? O cara que foi colocado em disponibilidade e ocorreu o aproveitamento, ele precisa voltar. E o cara que está em serviço, ele também não pode ficar faltando injustificadamente a vida toda. E aí aqui eu falei para vocês de 2 prazos, 30 e 60. 30 consecutivos ou 60 alternados. É assim que é a regra. Vamos lá, abandono de cargo. Ausência, considera-se abandono de cargo. A ausência ao serviço sem justa causa por 30 dias consecutivos. Vamos colocar isso aí. Esse é importante. Na demissão você coloca assim, uma situação que gera demissão. Na demissão você coloca assim, 30 dias consecutivos de falta. 30 dias consecutivos de falta. Qual é o nome dessa figura jurídica? Isso aí configura o quê? Abandono de cargo. Pode botar entre parênteses, abandono de cargo. 30 faltas consecutivas. Faltou 30 dias consecutivos? Ou 60 alternados. Não, 60 alternados também gera demissão, mas não se chama abandono de cargo. O que é abandono de cargo? 30 dias consecutivos. Isso gera demissão? E o que mais que gera demissão? 60 dias alternados. Só que 60 dias alternados eu não chamo de abandono de cargo. Não é abandono, mas gera demissão também. Então já colocou aí 30 dias? Agora coloca assim, 60 dias alternados. Também gera demissão. Alternados em 12 meses, né? Em 12 meses. Isso aí, 60 dias alternados em 12 meses. Aqui fala interpoladamente, tá? Interpoladamente. O que é interpoladamente? Alternados. Interpoladamente. Alternados. Beleza, então todo mundo já sabe o que é abandono de cargo. Isso tudo sem o quê? Sem justa causa, obviamente, né? O cara disse, todo mês o cara fica doente. Fazer o quê? Aí ele mete um atestado, tá tudo certo. Se não for falso. Se for falso. Sim, eu prefiro camaradas aí no Rio que tinha recebido o cargo de tolerância. Ele jogou um negócio com o pai, nunca pegaram o pai, né? Acho que 30 anos, agora pegaram o filho. Acontece. Ele vendia testado falso. Era um. Não fácil não. Olha só, vamos lá. Artigo 301, cassação da aposentadoria. Eu já falei para vocês, quando que está a cassação de aposentadoria? Aqui está dizendo, quando ainda no exercício do cargo, perfeito? Tayane, quando no exercício do cargo, praticou o quê? Falta suscetível de demissão. Quando no cargo, ele ficava indo bêbado pro... Esse camarada que eu falei para vocês, ele poderia sofrer essa pena de cassação de aposentadoria? Sim, porque quando no cargo, ele ia trabalhar embriagado. E isso gera demissão. Entendeu? A dinâmica? Só que eu não posso demitir o cara porque o cara já está aposentado. Mas eu posso caçar a aposentadoria dele. E aí ele está ferrado. Dá no mesmo. Qual artigo? Esse é o 301. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública, provada a má-fé. Ele aceitou um outro cargo. Ele sabe que ele não pode acumular cargo. Sabe ou não sabe? Ele sabe. Ele está aposentado, vai acumular cargo? Não pode. Tranquilo? A não ser que seja um cargo de comissão, tem umas situações que ele vai poder. Tá bom?
Mas aí, aqui é uma situação que fora da regra, né? Provada a má fé. Aí tem outros casos aqui, você dá uma lida no 301 que é importante, tá daí. Perdeu a nacionalidade brasileira. Aqui no inciso 3º, olha que interessante. Rafa, isso aqui é interessante. Diz que vai caçar a aposentadoria quando o cara perde a nacionalidade brasileira. Mas espera aí. Os cargos públicos, eles são acessíveis somente aos brasileiros? Não. Exatamente. Existem cargos que são privativos do brasileiro nato. Sim, ministro do STF, Cargos de confiança. Presidente. diplomata, existem vários. Seriam os cargos de confiança? Oficial general. Não, existem cargos que, por sua natureza, os oficiais das Forças Armadas, diplomata, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, vice-presidente, a linha sucessória do presidente da República, né? A linha sucessória, ministro da Defesa, não são todos os ministros de Estado. Não, os ministros do STF. Os ministros do STF, os 12, por causa da rotatividade. Né? Então, existem cargos que são privativos do brasileiro nato. Salvo engano, é o mnemônico mb3.com. A todos passou o presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado, do Supremo e todos os ministros do STF. Isso. Militares e agentes de segurança. O ministro de Defesa também eu acho que sim. Não botou aí não? Ministro de Defesa? Oficial das Forças Armadas, membro de carreira diplomática, ministro do Estado de Defesa. Meu amigo Matheus não fale. O ministro de Estado de Defesa. Por quê? O ministro de Defesa é o cara que é o chefe dos oficiais das Forças Armadas, que é quem protege o país. Aí você imagina, numa guerra contra o Uruguai, o ministro de Defesa é uruguaio. Ele vai defender quem? O Brasil, que não vai ser, né? Então, quer dizer, esses cargos são privativos de brasileiro nato. Nem o naturalizado pode. Toda a linha sucessória do presidente da República. Qual é a linha sucessória do presidente da República? Presidente da República, vice-presidente. Aí depois, presidente da Câmara, presidente do Senado, depois o presidente do STF. E aí o presidente do STF, de 2 em 2 anos, muda. Então são 12. A rotatividade do STF é muito grande. Então eu vou colocar todos os ministros do STF sem ser brasileiro nada. Para eu o quê? Para eu guarnecer a linha sucessória do presidente da República. Os oficiais das Forças Armadas são os caras que comandam as Forças Armadas. Tem que ser brasileiro nada. O ministro da Defesa comanda os oficiais. Brasileiro nada. E quem defende o interesse do país lá fora? Os diplomatas. Então todos esses caras precisam ser brasileiros nada. Nunca mais vocês vão errar uma questão dessa prova. E salvo engano, esse mnemônico é o mp3.com. Tá? Depois você pega esse mnemônico, mp3.com. Aí eu acho que ele vai dar, eu acho que ele sim. Depois eu vou olhar para vocês. Ele dá todos esses caras aí. Tá bom, gente? Tranquilo? Mas aqui fala o seguinte, ó, se o cara perder a nacionalidade brasileira, ele terá que caçar a sua aposentadoria. Estranho, porque isso aqui é antigo. Hoje isso aqui já não tem uma aplicabilidade plena. Por quê? Porque os cargos públicos, eles são acessíveis aos brasileiros natos, naturalizados e aos estrangeiros na forma da lei. Estrangeiro pode? Pode. Qualquer cargo? Não. Mas existem cargos, acho que universidades, algumas coisas desse tipo assim, tá? Cargos técnicos, que o estrangeiro ele pode assumir esse cargo, beleza? Então a aplicabilidade desse inciso 3º, no mínimo ela foi mitigada com a Constituição de 88, para não falar que foi revogada, tá? Não foi recepcionado, tá bom? Porque, por exemplo, se o cara é diplomata, isso aqui é estadual, então não vai se aplicar, mas eu estou dando um exemplo aqui, básico aqui. Se o cara for diplomata e tiver uma situação dessa aqui,
na Lei 8.112, que é o Estatuto Federal, e o diplomata ele é federal, ele poderia perder o cargo, né? Porque ele perdeu a nacionalidade e é um cargo privativo do brasileiro. Tá? Tranquilo? Beleza. Será cassada a disponibilidade do funcionário que não assumir no prazo legal o exercício do cargo que foi aproveitado. Lembra que eu falei isso? Houve o aproveitamento e o infeliz quer voltar a trabalhar. Caça a disponibilidade. Tranquilo? E aí acaba o vínculo com a administração pública. Depois nada, foi caçado. Se ele for demitido, tem alguma coisa depois? Não. A não ser que ele entre com uma ação judicial e consiga reverter. Beleza? Evelyn, está cansado? Agora eu quero que vocês coloquem assim, ó. Competência para aplicar penalidade. Isso aqui é do mais alto valor. Competência para aplicar penalidade. Se você estiver cansado, como o professor Melo dizia, lembre-se do seu saldo na conta bancária. Ai, não lembro não. Lembre-se que seu carro não é 0 quilômetro. Não é, nem tem carro. Lembre-se que você precisa passar no concurso. E aí o sono vai embora rapidamente. Verdade. Vamos lá? Porque você começa a chorar e desperta. Desperta o sono. Me bate desespero, eu preciso estudar. Tranquilo? Igor, lembre-se que as suas férias estão em risco. A qualquer momento teu chefe pode se ligar. Vamos lá? E aí, eu todo ânimo, aí o cara fica... Acho que meu problema hoje de sono é que meu marido agora é federal. Vamos lá? Vamos lá, gente? São competentes para aplicação de penas disciplinares, né? Das penas aí. Quem? Governador. Privativamente, não pode delegar. Privativamente, governador, privativamente. Demissão. E cassação de aposentadoria e disponibilidade. Demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Pegou? Show? Não, fala de novo aí. Vamos lá, vamos de novo. Não sei se você está acelerado ou eu estou lento. Vamos lá, vamos de novo. Governador pode aplicar privativamente demissão. Botou demissão? Pode aplicar. Demissão. Privativamente. É que as meninas são mais rápidas. Aí eu fico olhando para as meninas e eu vejo que elas estão rápidas. Privativamente, demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Agora você foi rápido, hein? Senão eu quero ir para casa, que é meu namorado. De aposentadoria. Saudade. De aposentadoria. E disponibilidade. Que infrações, que penalidades são essas? As mais pesadas. Igor, entrou no serviço público, só o governador pode demitir. Privativamente. É uma competência indelegável. Legal? Não pode delegar, vou delegar ao secretário de administração, não vai delegar. Privativamente. Demissão é uma competência indelegável. Tá? É uma competência exclusiva do governador do estado do Rio de Janeiro, conhecido como Gaguinho, tá bom? O Gaguinho, né, o nosso grande governador, com todo respeito, nosso governador Cláudio Castro, ele é o cara que pode aplicar a pena de demissão. Quais são as penas que são similares à demissão? Cassação de aposentadoria, cassação de Disponibilidade. É o mesmo efeito. Então você vai pegar essas três e colocar na mesma prateleira. Aqui nessa prateleira do alto aqui, ó, que o governador pode. O que ele pode? A demissão, cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Ele não pode também avocar, né? Porque não tem ninguém equivalente, só tem um governador, né?
Ele pode avocar? É porque o Matheus explicou, né? Que avocar é do mesmo. É quando é hierarquia, né? Avocar é quando o cara está embaixo. O cara que está em cima, ele pode avocar de baixo. Avocar é. E delegar é o cara de cima, delega para o cara de baixo. Ou igual. Ou igual. Delegar para baixo. Avocar, ele puxa de baixo para cima. Ele não pode passar pra ninguém. Ninguém pode pegar. Esse aqui ele não pode delegar. Demissão não pode ser delegado. Está dizendo aqui privativamente. Não está escrito privativamente. Beleza? Vamos lá. Secretários de Estado. 2. Secretários de Estado. Secretários de Estado. Exceto na competência privativa do governador. Secretário de Estado pode tudo, menos o que é privativo do governador. Beleza? O que é privativo do governador? Demissão, cassação de aposentadoria, cassação de aposentadoria. Exceto na competência. Exceto a competência privativa do governador. O secretário de Estado pode tudo. Daí, se você fosse da Secretaria Estadual de Educação, não é o caso, o secretário de Educação pode tudo, exceto demissão, cassação de aposentadoria, que não vai ser tão cedo, e cassação de disponibilidade. Não sei se eu vou aposentar. Se o secretário de Educação chegar para você e falar assim, te demito, na próxima demissão para você, você vai falar assim, secretário, com a devida vênia, com a devida licença, somente o governador do estado pode efetuar a minha demissão. É uma competência privativa do Gaguinho. Está tudo resolvido. A secretária fala assim, tá bom, vou ligar para ele. Esse é o problema. Quando ele estiver almoçando lá em casa, eu vou falar com ele sobre você. Vamos lá? 3. Dirigentes. Dirigentes de unidades administrativas. Dirigentes de unidades administrativas. Entre parênteses, advertência. Deixa eu esperar meus colegas ali de trás, ali, que eles são mais cansadinhos. Dirigentes de unidades administrativas. Entre parênteses, o que nós colocamos? Advertência. Repreensão. Suspensão até 30 dias. Suspensão até 30 dias. E multa correspondente. Todo mundo comigo? Então, olha só. Quando a pena for de advertência, repreensão ou suspensão por até quantos dias? 30. Ou multa correspondente, o cara não pode ser multado em dias de multa? 30 dias multa. Também pode ser quem? O dirigente. Suspensão por mais de 30 dias. Pode ser o dirigente? Somente o secretário de Estado ou o governador. O governador pode tudo. Beleza? O governador é o máximo da administração pública estadual. É o chefe máximo. Então ele pode tudo. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos colocar agora assim, para a gente finalizar aqui. Vamos finalizar bem. Coloque assim. Agora é uma pergunta que o Eli me fez. Tem prazo? Tem prazo? Tem prazo. Vamos colocar o prazo? Coloca assim, ó. Prazo de prescrição. Prescrição. Aí vamos completar para ficar mais bonitinho. Prazo de prescrição, aí você bota em parênteses assim, ó. Para a administração. Para a administração.
tem 2 prazos, vocês precisam gravar. Isso aqui, sei lá, eu vou colocar Fazer um quadro branco. Não, vou fazer questões para vocês vão ver como que isso cai em prova, cai toda hora. Prazo, a banca adora prazo. Eu tenho 2 prazos aqui. Aqui é o prazo para quem? Para a administração. Para a administração. Eu tenho um prazo para o administrado. Também tem. Aqui é o prazo para a administração. Porque veja bem, vê se faz sentido. A administração, ela pode punir neve, servidor público. Não você, porque dá azar. Mas ela pode punir neve? Pode. Se neve praticar uma infração, ela pode punir. Mas para a vida inteira? Não. Existe um prazo para a administração punir. Mas também existe um prazo para o administrado recorrer. E se o administrado foi punido, ele não pode depois tentar reverter isso? Sim, existe também um prazo. Então existe um prazo para a administração, um prazo para o administrado. Prazo para a administração, vocês vão gravar. 2 e 5 anos. Para o administrado, tem um prazo de 120 dias, eu vou dar uma olhada lá daqui a pouco. Tem um prazo de 120 dias. Mas vamos colocar para a administração primeiro. Coloquem assim, 2 anos. Para a administração. A gente está na administração. Bota assim, 2 anos. Entre parênteses. Advertência, multa, repreensão e suspensão. Advertência, multa. Repreensão e suspensão. Qual é o prazo? 2 anos. Passou 2 anos, o que acontece? Prescreve. Prescreveu. A administração pública não pode mais mover uma palha. Depois de 2 anos, a administração pública descobriu. E aí? Não pode fazer mais nada. Ocorreu a prescrição. Ocorreu a prescrição. Perdeu a pretensão de punir o indivíduo. Isso Beleza? aí no caso da punição. No caso de infrações que podem gerar o quê? Advertência, multa, repreensão, suspensão. Repreensão, multa e suspensão. Aí o prazo é de 2 anos. Agora tem um outro prazo, 5 anos. Vamos colocar outro prazo, 5 anos. Esse é para administrar ou não? Não, Administração estamos na ainda. administração ainda. Qual o próximo? 5 anos, agora o prazo é de 5 anos. Para a administração. Isso. O que sobrou, o que faltou aí das penas? Demissão, cassação. Faltou a demissão e a cassação. Então, para as penas, para as infrações puníveis com demissão e cassação, quanto tempo a administração tem para punir esse cara? 5. Beleza? Então, coloca isso aí no seu caderno. Então, se ele tiver 5 anos aposentado, tá. 5 anos, agora ele pode falar, agora ele pode botar a cabeça no travesseiro e falar assim, graças a Deus. Tomar cuidado, se ele não tiver praticado um crime. Aí que vem a situação. Rafa, qual é o prazo? 5. 5 anos. Mas e se tiver sido crime, o que ele praticou? Ele pode ter praticado um ato que geraria a sua demissão. Legal? Aí se aposentou, poderia gerar a cassação da aposentadoria, beleza. Mas e se essa infração que ele praticou, por exemplo, uma infração que poderia gerar a demissão dele, que não seria crime? Fala aí uma pra mim. Faltado. Chegar embriagado no serviço. Certo? Trabalhar embriagado. Ou faltar 30 dias consecutivos. Um desses daí, né? Que gera demissão. Mas isso não é crime. Abandono de cargo pode configurar crime, tá? Abandono de cargo pode configurar crime. Então não vamos falar nem abandono de cargo, porque lá no Código Penal tem uma situação de abandono de cargo, que pode gerar crime. Tranquilo? Então não foi desde o abandono de cargo para a gente não entrar em outra situação, que senão eu vou empolgar, hein? Deixa quieto. Vamos para o cara que chegou doidão no trabalho. Isso pode gerar demissão? Sim. Mas isso não é crime. Então isso prescreve quanto tempo? Sim. Agora, e o cara que enchia o jaleco de dinheiro? Praticava corrupção passiva. Solicitava
recebia ou aceitava a promessa de tal vantagem. Pena de 2 a 12 anos. Aí, essa infração, o direito de punir esse indivíduo na esfera administrativa, somente prescreverá junto com o crime. Quando que o crime prescreve? Aí eu tenho que ir lá no Código Penal. O Código Penal vai dizer: os crimes com pena acima de 12 prescrevem 20. Se esse cara pegar 13, esse cara pegar 13 anos de cadeia, aí vai prescrever 20. Então aí não é 5 anos, entendeu? Vamos colocar isso no nosso caderno? Então qual é a regra? 2 ou 5. Agora, se ele praticou um crime, ele pode ficar até 20 anos aí com isso na cabeça. Toda vez que ele deitar no travesseiro, ele vai falar: cara, depois a lei pode ser caçada. Depois... Pegou isso aí? Então vamos colocar assim? Vamos colocar assim. A falta, também prevista como crime, a falta, também prevista como crime, prescreverá com este. Prescreverá com este, vírgula. Contando o prazo da data do evento. Da data do evento. E interrompendo com a abertura do PAD. Com a abertura do PAD. Abertura de quê? Abertura do PAD. Eu quero que vocês circulem uma palavra-chave aí, que é o que a banca vai pegar nesse pedacinho aí. Circula, bota de vermelho, desenha uma orelhinha, faz qualquer coisa, mas coloca aí na parte que está assim, interrompendo. Não tem a parte que eu falei, interrompendo? A Daiane já pegou a caneta de fazer orelhinha. Vai fazer uma orelhinha ali. Interrompendo. Está escrito suspendendo? Não. Está escrito in? Tem diferença entre suspensão e interrupção? Sim. Eu não vou ficar aqui falando à toa, não vou mandar você botar a orelhinha à toa. Existe uma diferença. A banca sabe que existe. A banca sabe que são coisas diferentes. Quem estuda direito sabe que é diferente. Rafa, o prazo começa a contar de quando? Ele vai prescrever. Agora, quando que eu começo a contar? Da data do evento. Então eu começo da data do evento. No dia que aconteceu a parada, eu começo a contar. Vou contando. E esse prazo ele pode ser interrompido, não suspenso. Ele pode ser interrompido. Quando que ele é interrompido? Com a abertura do PAD. Com a abertura do PAD, do processo administrativo disciplinar. Professor, qual é a diferença? A banca vai colocar assim: suspendendo o prazo com a abertura do PAD. Certo ou errado? Errado. Por quê? Quando você suspende um prazo, olha a diferença. Quando você suspende o prazo, você começa a contar de onde parou. De onde parou? Quando você interrompe o prazo, você começa a contar do zero. Essa é a diferença. Tá? Então, quando a banca trocar, ela está trocando com malícia. Ela está trocando porque ela sabe que suspensão e interrupção são coisas diferentes. Quando ele fala assim, ó, interrompendo o prazo, ele está dizendo, o prazo vai começar a contar do zero. Porque, veja bem, Rafa, presta atenção que é o último gasto que você vai dar aqui em sala de aulas, eu preciso que você saiba disso, porque isso aqui cai pronto. Já tinha se passado 3 anos da data do fato.
Já prescreveu? Se for de demissão? Não. Há 5 anos que prescreve. 5 anos, tinha passado 3. Quando ele abre o PAD, o que acontece? O prazo é interrompido. Esses 3 anos que passou, eu esqueço. Agora eu vou começar do zero. Agora eu tenho 5 anos de novo. Agora eu vou começar. Abriu o PAD, né? O processo administrativo. Tem prazo para acabar esse PAD? Tem prazo. Esse PAD, ele tem um prazo. Se ele não acabar no prazo, o Estado vai perder o direito também de punir. Por quê? Porque instaurou o processo administrativo e não terminou. Entendeu? E aí eu começo a contar o prazo de novo. Do zero. Se a palavra que estivesse escrito ali, estivesse escrita, a palavra estivesse escrita, não fosse interrompe o prazo, fosse suspende o prazo, sabe o que aconteceu ali? Já tinha passado 3 anos, né? Suspendeu o prazo. Então agora eu continuo contando. Suspender o prazo é assim, vamos parar esse prazo, mas quando eu voltar a contar, eu começo a contar de onde para? Entendeu a diferença de suspender para interromper? Se eu interrompi, eu começo do zero. Se eu suspendi, eu começo de onde para? Já tinha passado 3 anos. Então esses 3 anos vão voltar. Agora eu vou começar 4º ano, 5º ano. Entendeu? Então nesse caso aqui é um caso de interrupção e não de suspensão. E aí você coloca isso no seu caderno, porque a banca vai trocar essa palavrinha e o aluno que não está prestando atenção, ele vai errar a questão. Eu vou falar, caramba, não é possível, isso aqui eu não errei. O prazo era esse, era 5 anos. E lá estava escrito, o professor disse, suspende o prazo. Não, o professor disse, interrompe o prazo. Aqui é um pulo do gato, aqui o aluno que não estuda, ele não tem um acompanhamento, só não passa quem morre, só não passa quem desiste, quem estuda. Legal, tranquilo, beleza. Rodrigo, aí nessa questão, então, abriu o PAD, se não fosse interromper, já se passou 3, aí teria só 2 para terminar esse. Teria só 2. Teria só mais 2 anos para terminar. Olha como que faz toda a diferença. E se tivesse passado 4 anos e 11 meses? Tinha que correr 1 mês para conseguir. Um mês eu corria, isso aqui. Aí tem prazo que tem que dar para o administrado se defender, aí já ia dar ruim. Então o decreto falou, não, vamos interromper o prazo e começar a contar do zero. Beleza? Agora vamos colocar aí para finalizar a aula, você que já passou um pouquinho, mas eu acho que vocês querem passar no concurso mais do que eu. Então vamos colocar aí, prazo para o administrado. Tá? Prazo, Rafa, é aquele último ml, o último ml daquele suquinho que você tomou aí, tá? Prazo para o administrado. Eu tinha falado um prazo aqui, eu quero ver quem vai lembrar desse prazo. Eu falei um prazo aqui em dias. 120 dias. Pode colocar aí então. Prazo 120 dias. Estudei isso de séculos. Estava no HD, tá vendo? 120 dias. Aí você coloca entre parênteses assim, ó. Prazo geral. 120 dias é o prazo geral. Outro prazo. São 2 prazos também só, tá? 5 anos. Demissão. Cassação de quê? Cassação de quê? Da aposentadoria. Já não aguento mais falar. Isso aí. Disponibilidade. Cassação de aposentadoria e disponibilidade. 5 anos. Para demissão, cassação e direitos patrimoniais. Eli? Direitos patrimoniais. Beleza? Demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e direitos patrimoniais.
Tranquilo? Só para vocês saberem onde está localizado isso, coloquem em artigo 204 da 2479. Tranquilo, pessoal? Beleza. Artigo o quê? Desculpa. 204. Legal? Então eu tenho, vamos aqui, ó. Comigo. Não precisa anotar mais nada, pode fechar o caderno. Rafa, quais os prazos que eu tenho? Meu quadrinho, se eu fosse fazer um quadro sinóptico agora aqui. Um quadro de estudo. Dicas do quadro branco. O que eu colocaria? De um lado, 2 anos e 5 anos. Para quem? Para a administração pública. 5 anos para pena de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade. E o outro prazo, 2 anos, para quê? Para as demais penalidades. E para o administrado pleitear, direito de petição do administrado. Agora é o administrado que quer pleitear, é ele que quer se defender. Aqui é para a administração pública e aqui é para o administrado. Quais os prazos que eu tenho? 120 e 5 anos. O que era 2 para a administração, para mim é 120 dias. 120 dias é o prazo geral, para qualquer situação. Se for demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou alguma questão que envolva direito de dinheiro, patrimonial, um dinheiro que não me pagaram, uma gratificação que eu tinha e nunca me pagaram. Qual é o prazo? 5 anos. Todo mundo entendeu isso aí? É o direito de pleitear, é o direito de peticionar, tá bom? Direito de peticionar. De repente você fala assim, só se fosse sofrer uma penalidade. Não, o cara não sofreu penalidade nenhuma, mas deixaram de pagar uma gratificação a ele. Mesmo que ele já não esteja mais naquele... Aqui não fala nada, né? Aqui só diz o seguinte, ele tem um prazo de 5 anos, se for alguma coisa relacionada a dinheiro, a patrimônio. Beleza, tranquilo. Pegaram esses prazos aí, isso aí cai demais em prova, é o que a gente precisa saber, tá? Faltou um pedaço ali de sindicância, do PAD, aí são prazos que tem ali no PAD, qualquer dúvida vocês me acionem. Cai demais processo administrativo disciplinar, é a parte final ali. O que vocês precisam saber? Lá tem muito prazo, tem assim, 30 dias para terminar a sindicância, 30 dias para isso, 30 dias para aquilo, 2 anos para isso, 2 anos para aquilo. Gravem os prazos, porque a banca adora cobrar prazo, tá bom? Beleza, tranquilo, qualquer dúvida, só mencionarem, mas nós tivemos aí uma passada pelo estatuto aí muito interessante, tá bom? Um grande abraço a todos, só o estudo liberta, força e honra. Grande abraço a todos e bom descanso.